acompanhou? Acompanhei, estava em gravação ontem, né, nas inserções do partido, mas por volta de 15 horas aproximadamente, alguns minutos depois que tinha começado o incidente, fui comunicado pela administração de Santa Maria. E, logicamente, entrando em contato com o governador já estava sabendo, né? E o governo já tomava as primeiras providências de forma a evitar as consequências, que graças a Deus, pelo próprio incêndio, né, não chegou a alcançar as pessoas, mas teve que ter uma atenção, uma movimentação, né, e providências intensas para que pudesse, inclusive, continuar a ocupação do hospital, pela fumaça, pelo cheiro e pelas consequências de um acidente. Normalmente se diz que quando as coisas não se acabam pelas chamas, no acidente, né, se acabam pelo combate ao incêndio, né, com jatos d'água, etc. Mas, graças a Deus, houve o incidente, houve o fato, o início, né, tudo indica que foi nessa parte de serviços auxiliares e vamos aguardar a perícia para ter vamos dizer, certeza da origem e, logicamente, sempre tomando providências para que não se repita. Ô, Pop, agora esse fato que houve aí no Hospital de Santa Maria, que sirva de alerta para os demais hospitais, né, para que o governo aí tome uma iniciativa e coloque pessoas preparadas para poder fazer ali a manutenção, porque é fácil colocar a culpa em alguém. Não, mas na verdade, quando há uma falha humana... Não, para tudo há uma falha humana. Claro, nós somos seres humanos, então tudo depende da pessoa, do homem, para poder fazer o projeto, fazer a manutenção. Agora que o governo tome vergonha na cara e coloque alguém para fazer um bom serviço. O que esse homem tem? Ele tomou alguma agora coisa? Agora vem, porque houve uma falha humana. Uai, não. Será que não foi a falta de gestão, não? Não, mas tem coisas que são acidentes, né? E que são, enfim... É importante que a gente lembre, se me permite, que todo gestor público, ele veste, por um lado, uma camisa de força, né? Não há como você fazer determinada, por exemplo, contratação de empresas sem um processo de licitação, etc. E quando você entra no processo licitatório, o que vale são as regras, são as formalidades de uma lei da 8666 e outras matérias que disciplinam essa questão. E, às vezes, você pode contratar uma empresa, né, pelo fato da própria obrigatoriedade da forma de escolha. Às vezes, uma empresa que tem em seus quadros uma pessoa que nem ela, vamos dizer assim, que preza o seu nome, preza a sua história de trabalho, pode responder, né, por às vezes, um descuido, uma falha de funcionário, ou às vezes até uma falha de equipamento. Né? Quantas vezes já vimos estourar um botijão de gás, né? A pessoa ali soldando, ou um próprio aparelho de solda elétrica, né? Provocar incêndio. Então, daí são, acho que, entendo que são fatalidades, que a gente tem que estar sempre preparado, sempre no esforço muito cuidadoso, que não se repita, sem dúvida nenhuma, até porque poderiam ter consequências muito mais graves, né? Já chega na quantidade de problema que isso gerou. Mas são coisas que nós devemos ter condições de responder rapidamente, lógico, sem dúvida nenhuma, o seu som tem razão, né, de tomar providências para que isso não se repita, né, identificar, se for falha sanável, coisas que podem evitar uma fatalidade dessa, tem que ser tomada, sem dúvida, o seu som nesse ponto de razão. Eu espero que o Ministério Público tome uma atitude, ele faça uma visita aí, tem deputados que ficam defendendo, uma coisa, com toda franqueza, me perdoe, pô. Me perdoe, eu sei que você está sendo pressionado. Vou falar aqui, a gente tem que falar abertamente. O pobre está sendo pressionado para me tirar do ar, gente. A grande verdade é essa. Me tirar do ar por falar a verdade. Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo. Você defender o povo é crime? Não, de jeito nenhum. Eu quero mandar um recado aqui para alguns companheiros aí do governo que não adianta tentar me tirar. Pode me tirar aqui do ar. Mas na propaganda eleitoral eu vou. Ele até me ofereceu um programa aos sábados numa TV aí, para eu poder elogiar não só a saúde, mas a segurança e o transporte de Brasília. Para eu falar bem do governo. O que é bom eu falo, agora o que é ruim eu não vou deixar de falar. Olha, Celso, você jamais sairá do ar aqui. Olha, grave bem o que o Paulo está falando. Jamais, entendeu? Sairá do ar por conta de qualquer tipo de pressão, viu? Você é nosso... colaborador. Eu tenho 3 pensões para pagar, eu espero que... Não por isso, Celso. Você um jornalista competente e faz bem o seu trabalho. Tem que encontrar... erro humano, falha humana, erro humano. Sempre tem que encontrar um culpado. Então, o Ministério Público, não feche os olhos, não, abra os olhos, vários hospitais. Agora, um fato interessante, eu fiquei surpreso, eu quero aqui tirar o chapéu para o secretário de Saúde, Rafael Barbosa. Rafael, que foi lá e ficou perto das pessoas, quer dizer, uma atitude louvável. Então eu quero parabenizá-lo por esse gesto
e que realmente coloque em prática. Ô, Miro Pedrosa, bom dia, tudo bem? Bom dia também. O Rafael Barbosa é candidato a deputado federal, né? Eu não sei, é? Já não sai candidato, já falou que é candidato. Ô, Miro, tem pergunta para o Felipe? Aliás, mas vai não sou devagar, ele, né? Mas vai devagar. Mas não sou ele, mas como 90% dos secretários e administradores são candidatos. Então vamos deixar a questão partidária de lado e vamos pensar naquelas pessoas que estão adoentadas ali. 7 horas e 14 minutos são os cabeças da notícia no Jornal da Rádio Mania, ao vivo com o vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli. Fala, Minão. Tadeu Filipelli, uma pergunta que os ouvintes da rádio estão querendo lhe ouvir. O senhor foi acusado pelo ex-governador Joaquim Roriz de ter traído ele. O senhor foi acusado pelo ex-governador Rogério Rosso também de ter traído ele. E o senhor foi acusado de ter também traído o deputado Pittman. Quem é que está traindo quem aí? Olha, daí com muita tranquilidade. Eu acho que aí tem que ser colocado, por exemplo, eu tenho certeza absoluta na minha história. Eu sou tranquilo, tenho 20 e tantos anos de vida pública. Você vê o seguinte, será que um dia ir à casa do Rogério Rosso, encontrá-lo em casa, no recolhimento solar, e por iniciativa nossa, articulação nossa, ter feito dele um governador, será que daí seria uma traição a alguém? Né? Me lembro, cheguei na casa do Rogério, fui muito bem recebido, por sinal, e a partir dali, né, numa articulação única e exclusiva nossa do PMDB, em menos de 30 dias, Rogério Rosso estava eleito governador. Né? E com toda liberdade, a ponto de não ter tido uma indicação sequer, volto a insistir, uma indicação sequer do partido do PMDB no governo dele. Eu acho que isso ir na casa de uma pessoa, conversar com ela. Né? Da mesma forma que eu fui na casa de pessoas ilustres em Brasília, nesse momento, porque era uma busca de um momento de construir uma normalidade política para Brasília. Eu entendo que isso daí de forma nenhuma, né, é trair uma pessoa. Ao contrário, eu acho que é homenagear uma pessoa. Por exemplo, o próprio Pittman, né, um parceiro, um amigo, que me ajudou muito nas campanhas. Você pegar uma pessoa que nunca tinha sido candidata absolutamente a nada, né, fazer uma engenharia política, onde ele, na nossa coligação, por exemplo, teve menos votos do que o Bessa na outra coligação. Por uma exigência nossa de fazer independência de uma coligação da federal que permitisse não correr riscos de eleger, custando inclusive alguns cargos na composição, como por exemplo a primeira suplência do Senado. E fazer um deputado federal, acho que daí não é um fato de traição, né? Ao contrário. Eu acho que daí é um grande esforço. E o governador Joaquim Roriz, impossível trair. Impossível por vários motivos. Porque, o primeiro, seria negar a própria origem da minha história. Né? Como é que eu posso desconhecer que eu comecei a vida pública lá do Roriz? Como é que eu posso dizer que juntos, Roriz e eu, nós não fizemos coisas fantásticas? Agora, por circunstâncias políticas, né, lógico que aparecem formas diferentes e caminhos diferentes. E isso daí, em determinado momento, nós tomamos caminhos, mas por circunstâncias políticas. A ponto, graças a Deus, e foi público o fato do nosso reencontro na Catedral de Brasília, né, onde que nós demonstramos que circunstância política é uma coisa. Quando a gente não comunga da ideia política com outra pessoa, a gente tem que entender que o que diverge são os pensamentos, né, não as pessoas. Por exemplo, será que o Rogério Rosso deixa de ser um pai de família, etc., porque em determinados momentos nós não coincidimos no nosso pensamento político? Né? Será que o Pittman perde a história dele, de respeitabilidade, etc., porque em determinados momentos nós não, vamos dizer assim, convergimos no pensamento político? Ou será que Roriz, com toda a sua história, esse sim, com uma história belíssima, né, perde a sua história, né, a sua luta, vamos dizer assim, essa preocupação dele com a população, em virtude de, em determinados momentos, entre ter circunstâncias políticas que nos
distanciado? De forma nenhuma. Uma coisa é a divergência de opinião, de pensamento. Outra coisa, né, é o pai de família, o respeito à pessoa. São coisas distintas. Eu fui líder da oposição ao governo Cristóvão. Olha, talvez tenha sido uma das belas amizades que eu construí na vida, sendo líder da oposição ao governo Cristóvão, ao governador Cristóvão. Certo? Mas eu era líder da oposição ao governo, e não ao Cristóvão. Né? Então a gente tem liturgia dos cargos, isso daí é próprio. A gente tem que ter maturidade. Né? Maturidade. Eu acho que tem que ter tempo na política, tem que construir na nossa vida em algumas adversidades e algumas vitórias. É isso que dá tempero. Mas o rompimento da amizade com o Roriz ficou por muito tempo. Agora é que está tendo uma reaproximação. Não é o fato do rompimento da amizade. Nunca deixamos de ser respeitosos um com o outro. Por exemplo, eu convivi com ele, vamos dizer, no mínimo 35 anos, de forma muito estreita. E fizemos campanha, né, em chapas adversárias. Candidaturas majoritárias. Ou era a chapa dele ou a chapa nossa. Né? Em momento nenhum, você viu veicular, em qualquer momento, alguma coisa da parte dele que me agredisse do ponto de vista pessoal, do ponto de vista histórico. Ou da minha parte, alguma coisa que o agredisse do ponto de vista pessoal. Nos pautamos no aspecto político. Né? E... Como é que foi a saída dele do PMDB? Foi uma iniciativa dele. Aí foi um fato interessante. Aí foi um fato da própria política, que é interessante o seguinte. O Roriz é uma história de muita luta política. Mas ele teve um pensamento claro e declarou isso em todos os jornais. É fácil recuperar toda a mídia da época. Ele dizia o seguinte: não, se eu for derrotado no comando do partido, eu deixo o partido. Né? E eu dizia o seguinte: não, se eu for derrotado, eu permaneço no partido. Porque a vida inteira eu fui no PMDB. Né? A vida inteira. Nunca pertenci ao melhor. A primeira filiação que eu fiz no antigo PP. Não esse PP que está aí, era outro PP. Né? Mas todos os 5 mandatos meus eu cumpri pelo PMDB. Então isso que fez com que, do ponto de vista partidário, o partido permanecesse comigo.